Doutor, eu não tenho mais vontade de fazer sexo. O que tem de errado comigo? Essa situação, pessoal, ela é muito comum no consultório. Aliás, quando um paciente chega com essa queixa, comumente ele já está passando por isso há algum tempo. Geralmente, essa situação ela é marcada por alguns elementos. Primeiro, ele já considerou fazer a consulta outras vezes, mas desistiu por motivo de vergonha. Quando ele vai, ele se sente constrangido para conversar a respeito, não vai direto ao assunto, começa com rodeios. Enfim, é uma consulta sobre um tema delicado ao paciente. Então ela deve ser feita com calma, com compreensão. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Dr. Felipe Kataoka, médico urologista e apresentador do Urologia em Pauta. Bom, pessoal, a função sexual ela diminui com o avançar da idade. E a idade é considerado o principal fator de risco para a disfunção erétil. No entanto, não existe uma idade na qual a atividade e o desejo sexual eles acabem. O que eu estou querendo dizer com isso? É que envelhecer aumenta as chances de você ter uma disfunção sexual, mais precisamente uma disfunção erétil, por conta do comprometimento do maquinário orgânico ao longo da vida. Não existindo, no entanto, um número mágico aonde se inicia esse processo, que decorre de características genéticas individuais, bem como dos hábitos, estilo de vida, os comportamentos que você se submeteu ao longo da vida. E eu ainda digo mais, os idosos eles conservam a necessidade psicológica de uma vida sexualmente ativa. E essas pessoas que mantêm o interesse pelo sexo com o avançar da idade, elas devem ser encorajadas, apoiadas, receber as orientações e tratamento adequados aos problemas que forem surgindo. Mas, doutor, o que leva a essa diminuição da vontade e da atividade sexual exatamente? Bom, meus amigos, existem diversos fatores que podem ocorrer isolados ou associados. Então, vamos tentar elencar alguns deles. Primeiro, perda de interesse pelo parceiro ou pela parceira. Sim, pessoal, isso pode acontecer. E que isso não se confunda com perda de amor. Não dá para a gente fazer essa relação diretamente. O que eu quero dizer com isso? Até pode não ter mais amor entre um casal, mas não necessariamente é isso. Por vezes, o sentimento ele pode até existir, mas se transformou, deixando de ser carnal para assumir algum outro tipo de significado. 2. Questões culturais proibitivas, Paciente de outras gerações, outros tipos de entendimento acerca do sexo, percepção de que esse é um comportamento que não deve ser estimulado com a idade, algum grau de tendência ao puritanismo, ao conservadorismo, à medida que envelhecemos. Então isso é algo amplo, E isso, pessoal, eu estou falando considerando a nossa sociedade ocidental, supostamente mais democrática, liberal, Imaginem outras sociedades que tenham perfis mais conservadores e até mesmo autoritários. Com certeza esse tópico ganha mais relevância. Terceiro, surgimento de doenças debilitantes. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina um paciente com enfisema pulmonar por conta de cigarro, de tabagismo, ou um paciente com insuficiência cardíaca congestiva. Enfim, pacientes que tenham doenças que causam limitação funcional. Nesse caso que eu citei, por exemplo, se elas forem doenças em grau avançado, elas prejudicam atividades como subir escada, tomar banho, qualquer coisa que exija um mínimo de esforço. Daí você imagina para fazer sexo. Outra causa, disfunção erétil ou ejaculatória. Isso vai acontecer devido a alterações neuronais, hormonais e vasculares relacionadas ao processo de envelhecimento, que culminam numa maior dificuldade para você atingir a ereção. As ereções se tornam menos rígidas, menos duradouras, as ejaculações menos intensas, com menor volume, os orgasmos são mais curtos. Outra causa, efeitos colaterais de medicações. Idosos, por conta do surgimento de doenças no decorrer do processo de envelhecimento, não é incomum haver uma situação chamada de polifarmácia. Não existe uma definição universalmente aceita para o que seria a polifarmácia, mas no entendimento mais simples é quando existe o uso concomitante de duas ou mais medicações. E as medicações que podem causar isso, pessoal, são remédios amplamente utilizados, pois tratam doenças cotidianas nos consultórios.
Por exemplo, alguns antihipertensivos, antidepressivos, hormônios. Aliás, dá para a gente fazer um vídeo inteiro sobre disfunção erétil de causa medicamentosa. Então, se vocês tiverem interesse, deixe um comentário no fim do vídeo e a gente pensa alguma coisa a esse respeito. E para quem chegou até aqui, né, pessoal, deve estar gostando, então aproveita, né, se inscreve no canal, deixa um like, ativa o sininho das notificações, compartilha, com certeza algum amigo, um ente querido pode se beneficiar disso. Uma outra situação, pessoal, também muito comum, que pode interferir negativamente, é a perda de privacidade por ir morar na casa dos filhos. E por fim, né, a gente tem questões religiosas, né? Como a relação sexual de idosos, na maioria das vezes, não pode ser associada à procriação, existem razões de fé para negá-lo ou até mesmo rejeitá-lo. Cada caso é um caso, né? Cada indivíduo é uma história. Se você se identificou com alguma dessas 7 razões, não hesite em procurar ajuda, né? Compartilha com um amigo, possivelmente esse vídeo ele poderá ajudá-lo. Hoje eu fico por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.